Bom dia! Já vi que vocês estão animados. Eu pensei que depois do primeiro dia de acampamento, tem o período da noite, o pessoal vai dormir tarde, mas vocês estão animados, graças a Deus por isso. Hoje nós vamos começar a pensar, eu acho que vocês estão pensando, na verdade, desde ontem, a respeito de uma vida que olha um pouquinho para acima do sol. Existe um pensador dentro das Escrituras, que é Salomão, que ele fala muito da vida debaixo do sol. E a vida debaixo do sol toma decisões precipitadas, enxerga as coisas com uma lente um pouco diferente. E nós queremos olhar como é a vida debaixo do sol, mas a partir daquilo que está acima do sol. Ou então olhar para aquilo que o Senhor estabeleceu, muitas vezes confrontando aquilo que nós estabelecemos e determinamos em nosso coração. Então hoje eu quero falar sobre relativismo moral, verdade objetiva. Hoje à noite a gente vai falar sobre qual é o amor de Deus e qual é a diferença do amor do mundo. Vamos falar sobre justiça social e especialmente qual é a justiça de Deus. E também vamos falar a respeito de qual é a nossa identidade, especialmente em Cristo Jesus. Para isso eu vou usar bastante as Escrituras nas 4 palestras. Os irmãos vão ver que eu vou levar em algum momento para a gente pensar a respeito do que a Bíblia fala em uma determinada história, em determinada narrativa da Bíblia, a respeito desses temas que nós vamos abordar. Hoje, então, nós vamos falar sobre relativismo moral versus verdade objetiva. Basicamente, a gente quer chegar à seguinte conclusão: quem decide o que é certo e o que é errado? Quando a gente pensa em verdade absoluta ou verdade objetiva, nós estamos pensando que Deus diz o que é certo e o que é errado. Quando a gente pensa em relativismo moral, cada pessoa em determinada circunstância, no momento da história em que está, na cidade em que está, ou aqui mesmo, toma para si o direito de decidir. E o nosso objetivo é enxergar por que a gente não pode tomar a decisão sobre o que é certo e errado nós mesmos. Porque nós não podemos partir da ideia de que nós somos detentores da verdade e então aqueles que podem dar uma resposta clara e certa a respeito do que é bom ou ruim, do que é certo e do que é errado. Então, nosso objetivo é chegar lá no final e pensar assim: por que eu não posso ser eu, aquela pessoa que decide o que é certo e o que é errado? Você talvez já ouviu alguém dizendo o seguinte: essa é a minha verdade. Já ouviu alguém falando isso? Quem já escutou algo assim? Rapaz, eu pensei que essa seria a que menos pessoas levantariam a mão. Só para a gente entender. E a segunda? Parece bonito, mas não é. Cada um vive como quiser, acredita no que quiser e pronto. Já ouviram isso? Eu acredito no que eu quiser, eu vivo do jeito que eu quiser. E o melhor, eu escolho aquilo que é certo para a minha vida. Ou se a minha verdade for machucar você, não importa. Muitas vezes a gente é guiado por algo assim. Ou se a sua verdade contradiz a verdade de Deus. Nós queremos chegar a pensar: será que eu posso tomar decisão a respeito do que é certo e do que é errado? Ou tem coisas mais profundas e mais claras para nós pensarmos? Todo mundo quer ser livre, mas poucos querem a verdade hoje em dia. A gente quer pensar por que nós precisamos da verdade. Hoje vamos conversar sobre o que é verdade de verdade e o que acontece quando todo mundo faz o que quer. Quais são as consequências se alguém disser o seguinte: essa é a minha verdade, isso que importa. Qual é a consequência no final? A gente quer entender qual é a verdade, mas também quais as consequências daquelas que parecem ser verdades, mas que no fundo são mentiras enganosas de nosso próprio coração. Primeiro vamos definir aqui os conceitos. Essa é a parte um pouquinho mais teórica do que eu quero. Depois eu quero levar a gente para um aspecto bastante prático. Relativismo moral. Como que a gente define relativismo moral e diferencia de verdade objetiva? Relativismo moral é quando a pessoa diz que não existe certo e errado para todo mundo, mas cada um decide o que é bom para si. Então, eu estou numa determinada situação em que eu preciso tomar uma decisão em minha vida. Essa decisão pode ser, no primeiro momento, boa aos meus olhos, mas nós não medimos todas as consequências dela. Então, pensar em Adão e Eva dentro do jardim do Éden. O que a serpente falou para Eva? É certo que vocês não vão morrer, mas serão como Deus, conhecedores do bem e do mal.
Parece uma promessa muito atrativa aos olhos. E num primeiro momento, a decisão tomada parece ser uma decisão boa. Afinal, vai trazer algo a mim. Mas qual que é o problema? Eva e Adão não tinham a condição de avaliar todas as consequências que viriam. Eles não tinham a capacidade de enxergar toda a decorrência da decisão que tomaram. Então, não é apenas a ideia do que é certo ou errado, mas tem um cenário de implicações que nós precisamos pensar um pouco. É a ideia de que não existem padrões morais universais, apenas preferências ou construções culturais. Então, o que é certo hoje, talvez há 200 anos atrás não era certo. Talvez daqui a 200 anos já vai ter mudado, na verdade. Então, quando a gente pensa em relativismo moral, as pessoas condicionam muito a situação em que estão vivendo e, mais do que isso, condicionam ao seu próprio coração. É aquilo que eu quero, é aquilo que eu gosto, isso eu assumo como verdade, isso eu assumo como certo ou como errado. O certo e errado são vistos como relativos ao indivíduo ou à sociedade. Depende do momento em que eu estou, depende do que eu quero para mim, depende do que talvez até mesmo uma coletividade entenda. Então nós enxergamos muitas pessoas se reunindo em grupos que sustentam posições que são contrárias a outros. E às vezes até conflituosas, as pessoas falam assim, bom, essa é a verdade minha, essa é a sua. Mas existem duas verdades em um mesmo ponto? Ou existe apenas uma verdade? Nós vamos chegar à conclusão de que existe apenas uma verdade. Muitos se baseiam em falas como essa de Friedrich Nietzsche, que ele fala, não há fatos, apenas interpretações. Então, tudo o que nós vivemos são interpretações nossas. Então, se é algo bom para mim, se é algo que vai trazer algum benefício imediato, então essa é a verdade. Só que o relativismo moral nos ensina ou tenta vender a nós. Nossa sociedade ela é bastante marcada por esse tipo de pensamento. Qual é a verdade objetiva? A verdade objetiva é como a gravidade. Simplesmente está ali. Aquilo. Então, é a verdade, a gente não consegue pensar que depende da época, depende do coração de alguém, depende da vontade, depende dos propósitos. Você pode não acreditar nela, mas se pular de um prédio vai cair. Verdade é a verdade e não deixa de ser a verdade, independente da época, independente das pessoas que estão envolvidas, independente dos contextos. É a verdade que é independente das crenças, opiniões, dos sentimentos individuais. Algo é verdadeiro não porque alguém acredita que é, mas porque corresponde à realidade. A verdade é basicamente a realidade. Então a gente não pode pensar no sentido de interpretá-la, mas sim de reconhecê-la. São coisas diferentes. Francis Schaeffer chamou isso de verdade verdadeira, aquilo que é verdadeiro em todos os tempos, culturas e lugares. Qual a diferença da verdade objetiva para o relativismo moral? O relativismo vai nos dizer o seguinte: o que importa é a consequência, geralmente imediata, para o coração de um indivíduo ou de um grupo. A verdade vai nos dizer: o que importa é a realidade estabelecida por Deus. E é Deus quem diz qual é a verdade. Precisa ser alguém de fora desse contexto imediato que nós vivemos para dizer qual é a verdade. Vamos para a dinâmica de hoje. Quero que você abra em Juízes, capítulo 1, versículo 1. Verdade, eu vou pedir para quem está desse lado aqui, abra em Juízes 1. E quem está desse lado, abra em Juízes 21, versículo 25. Leiam o versículo do seu grupo. E eu vou pedir para alguns voluntários de cada grupo dizerem o que entenderam desses versículos. Juízes 1. Leia aí, e depois o pessoal também de Juízes 21, 25. É o primeiro versículo do livro de Juízes e o último versículo do livro de Juízes.
Primeiro versículo do livro de Juízes diz: depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram a Deus para saber quem iria à guerra primeiro. O que vocês entendem de Juízes 1:1? O que esse texto está nos dizendo? Pessoal que leu Juízes 1:1. Vocês entenderam? Antes de uma decisão ser tomada, o povo de Israel foi consultar a Deus. Curiosamente, consultar a Deus para o quê? Para saber quem iria para a guerra. Não é apenas saber quais tropas seriam enviadas, mas também a respeito de se aquela guerra era justa ou não. A resposta do Senhor está ali no versículo 2, que eles deveriam ir para a guerra e que Judá deveria ir para a guerra. Daqui a pouco a gente vai lá. Mais algum entendimento a respeito de Juízes 1:1? Que alguém queira compartilhar? Não? Juízes 21:25. O que vocês entenderam? Ela falou aqui que não havia rei em Israel, cada um fazia o que estava mais reto. Quando tem rei, as pessoas fazem que o rei manda, né? O rei acha correto. Mas não havia rei, então cada um tinha que decidir o que achava certo. Muito bem. Mais alguma coisa? Naquele tempo não havia rei em Israel, cada um fazia o que achava mais reto. Mais alguma entendimento? Basicamente, cada um vivia com o quê? Um rei de sua própria vida. O povo começa, versículo 1 do capítulo 1, consultando o Senhor. Senhor, qual é a sua vontade para a nossa vida? Qual é a verdade? E o povo termina como? Cada um fazendo o que achava mais certo. Cada um vivendo como rei de sua própria vida. Esse, basicamente, o livro dos Juízes é o retrato de uma sociedade que abandonou a verdade objetiva pelo relativismo moral. Basicamente, os hebreus, logo depois da morte de Josué, começaram a tomar decisões por conta própria, escanteando o Senhor, colocando o Senhor de lado a respeito de qual é a verdade, se algo era bom ou mal, se algo era certo ou errado. E cada um começou a tomar as decisões de sua própria vida. Então, basicamente, nós temos o texto de Juízes 1:1 no começo do livro e no final, Juízes 21-25. O que existe no meio do livro? Quem já leu esse livro? O que existe no meio? O que vocês lembram de histórias que marcaram assim? Eude, homem canhoto, Sansão, basicamente alguém que vivia como rei de sua própria vida. Afinal, não importa com quem eu caso, não importa o que eu vou fazer na minha vida, o que importa é eu ser feliz, felicidade, basicamente o que importa é eu ter prazer nessa vida, o que importa é a consequência imediata. Sansão foi um juiz, mas que julgou Israel somente no dia da sua morte. Gideão, história de Gideão. Curiosamente, Gideão consegue libertar o povo de Israel e chega um momento em que ele fala assim: eu não vou reinar sobre vocês, e o meu filho não vai reinar sobre vocês. Já teve que responder uma tradução dessa na prova, né, Renato? Tá rindo ali. Eu não vou reinar sobre vocês e o meu filho não vai reinar sobre vocês. Só que daí ele vira e dá o nome seguinte pro filho: Abimeleque. Que em hebraico é: meu filho é rei. Não, mas publicamente ninguém vai reinar sobre ninguém aqui. Mas o meu filho é rei. Cada um fazia o que achava mais certo. No meio da história, no meio do livro, a gente tem idolatria, que talvez seja o grande problema narrado no livro dos Juízes. O povo começa a se relacionar com o povo cananeu e começa a abraçar os deuses dos cananeus. E muito do que se praticava na idolatria era pensando no presente, era pensando em benefício próprio. Basicamente, aqueles que adoravam, por exemplo, Baal, o faziam porque acreditavam que Baal então enviaria chuvas e então a terra se tornaria fértil, poderia se plantar e colher, então as coisas iriam bem. Afinal, se adorarmos uma divindade que tem a ver com fertilidade, as coisas vão bem para a gente. Cada um começa a tomar a decisão a respeito de um benefício próprio, ou para si ou para a comunidade da qual fazia parte. Gideão precisa ser levantado pelo Senhor nesse momento.
Você já parou para pensar que dentro do livro dos Juízes existem várias mortes de hebreus? Vários hebreus morrem no livro de Juízes, mas nenhum hebreu é morto por povos inimigos? O que mais tem no Antigo Testamento é guerra, né? Eu gosto muito do Antigo Testamento, e o Antigo Testamento tem muita guerra. Não é porque tem guerra que eu gosto, por outros fatores. Mas o Antigo Testamento ele é muito beabá da coisa. Quando tem que falar de inimizade, tem que falar o quê? De guerra. Você tem que ir para uma guerra. Para você não ser influenciado por outros povos, você tem que ir para a guerra. E o povo hebreu vai no livro dos Juízes para a guerra contra todos os povos. Mas o autor do livro dos Juízes fala assim, sempre que morre um hebreu, quem matou esse hebreu? Outro hebreu. Um irmão. As consequências de quando do cenário que a gente começa a tomar a decisão que nós achamos melhor, é que às vezes a gente começa a se voltar com aqueles que estão mais próximos da gente. A gente começa a conflitar com pessoas que queriam o nosso bem. O povo começou a ir para a guerra não mais apenas contra os inimigos, contra os seus próprios irmãos. Por quê? Cada um faz o que acha mais certo. Não tem rei, cada um faz aquilo que mais lhe agrada. Cada um, então, entende a verdade do seu jeito. E ao entender a verdade do seu jeito, não importa quem está ao lado. Se pensa de forma diferente de mim, se torna meu inimigo. Se tem algo que o povo hebreu no Antigo Testamento deveria pensar junto, é que eles estão debaixo de um senhorio que é o de Deus, que a verdade é o Senhor que diz, que eles creem no mesmo Deus, que eles têm o mesmo projeto de conquistar a terra de Canaã, que eles tinham então o mesmo sonho de herdar aquela terra, de dividir aquela terra, de habitar junto. Mas quando cada um começa a pensar por si, o que acontece? Começa a brigar com aqueles que, no primeiro momento, pensavam iguais a eles. Naquele tempo não havia rei Israel, cada um fazia o que achava mais certo. O livro termina com uma guerra civil, em que os hebreus matam 26 mil hebreus. Na tribo de Benjamim tinha 26.600 homens. Sobraram 600. Porque naquele tempo não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo. E tem violências que a gente nem gosta de imaginar narradas nesse livro. Porque se a decisão fica no coração de uma pessoa, na mente de uma pessoa apenas, não importa o ato, só se importa o quê? O fim. Não importa se o que eu vou fazer prejudica alguém ou não, importa o resultado. Se vai ser benéfico para mim, então está ótimo. Não é assim que o Senhor nos chama a pensar. O Senhor nos chama a seguir aquilo que Ele estabeleceu. Vamos falar um pouquinho mais nas outras palestras sobre o que o Senhor falou. Hoje, o que eu gostaria de pensar com vocês mesmos, nesse cenário em que existe uma verdade objetiva e então aquelas que são relativas, que no fundo são mentiras e não verdade. Como nós tomamos o cuidado para não migrar da verdade objetiva para um relativismo moral. Como nós tomamos o cuidado para seguir o Senhor ao invés de adotar o nosso próprio coração como nosso guia. Para isso, Juízes, capítulo 1. Abra aí, a gente vai pensar no livro dos Juízes. Enxergando como aquela sociedade trocou a verdade objetiva do Senhor pela sua própria verdade ou pela sua própria vontade. Juízes 1. Nós vamos ler alguns trechos e vamos pensar a respeito. O texto começa assim. Depois da morte de Josué, os filhos de Israel consultaram o Senhor, dizendo: quem de nós será a primeira tribo a lutar contra os cananeus? O Senhor respondeu: a tribo de Judá será a primeira. Eis que entreguei a terra nas mãos desta tribo. Então os filhos de Judá disseram aos seus irmãos da tribo de Simeão: venham conosco a herança que nos caiu por sorteio e lutemos contra os cananeus. Depois também nós iremos com vocês a herança que lhes caiu por sorteio. Aqui, vocês já enxergam algum problema nesses primeiros versículos? O povo vai consultar o Senhor. Isso é ótimo.
Afinal, quando você não tem um líder, como tinha o povo Josué até aquele momento, você vai para aqueles que constituíram Josué. E naquele momento tinha uma forma de falar de forma direta com o Senhor, por meio, é claro, de um sacerdote. O povo foi consultar o Senhor. Quem vai para a guerra? E o Senhor, de forma bastante clara, diz: Judá vai para a guerra. Eu dei, e por sorteio, a ele a posse da primeira terra. O que acontece com Judá? Judá vira para o irmão e fala: Simeão, vamos comigo? Tem problema nisso? No primeiro momento, para a gente não parece ter problema nenhum nessa frase de Judá. Afinal, quando você vai para a guerra, o que você quer? Ter força. Você quer ter aliados. Você quer ter mais pessoas, soldados, para ir para uma batalha. Afinal, quanto maior o número de soldados, maior a chance de vitória. É só a gente olhar para o cenário de guerra que a gente vive, cada pouco tem uma nação pedindo ajuda de outra nação. Afinal, as nações não conseguem guerrear sozinhas por muito tempo. Então, quando o Judá olha para o lado e fala assim: Simeão, vamos para a guerra comigo? Num primeiro momento, isso parece ótimo. Afinal, sei lá, de 10 mil soldados, iria virar 20 mil soldados. Para ir contra os cananeus, conquistar a terra que o Senhor tinha dado por possessão, seria ótimo. Não apenas teria mais força, o objetivo seria alcançado. Afinal, o Senhor estava dando aquela terra para eles. Qual é o problema? Não foi isso que o Senhor disse. O Senhor disse: Judá vai para a guerra. E apenas Judá vai para a guerra. Judá vira e fala: Simeão, vamos comigo. Uma das dinâmicas do livro dos Juízes é mostrar que o povo deveria sempre confiar no Senhor. E confiar no Senhor é confiar que aquilo que o Senhor diz é a verdade. Confiar no Senhor é confiar no Senhor mesmo em cenários adversos. Em cenários que muitas vezes a gente pode se encontrar com um número menor de soldados diante de um inimigo muito mais poderoso. Quem que mencionou a história de Gideão? Como que Gideão foi para a guerra? Com 300 homens, 308 homens. Mas ele tinha reunido 10 mil homens. O exército inicial de Gideão era um exército gigantesco para aquela época. Mas o Senhor falou assim: não vão ser 10 mil. Gideão começa a cortar o número, vira 5 mil. Não é 5 mil. Não é 1000. São 318 contra um exército que parecia uma nuvem de gafanhotos de tanto soldados que tinham, que eram os midianitas. Por quê? Porque não é apenas o resultado que importa. É como o resultado é obtido. Não é apenas a consequência final que importa. É como se alcança ela. E Gideão precisava confiar no Senhor no meio desse trajeto. Assim também tinha que ser com Judá. Judá tinha que confiar no Senhor a tal ponto de dizer o seguinte: ok, eu vou para a guerra. E não virar para o lado e falar: Simeão, vem comigo para a guerra. Continua a história. Versículo 4. Os filhos de Judá atacaram e o Senhor lhes entregou nas mãos os cananeus e os fariseus, e em Bezeque mataram 10 mil homens. Em Bezeque encontraram Adoni-Bezeque e lutaram contra ele. E derrotaram os cananeus e os fariseus. Adoni-Bezeque fugiu, mas eles o perseguiram e prendendo-lhe cortaram os polegares das mãos e dos pés. Então Adoni-Bezeque disse: 70 reis a quem haviam sido cortados os polegares das mãos e dos pés apanhavam migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me retribuiu, e o levaram a Jerusalém, onde morreu. Judá começa a batalha com o auxílio de Simeão e tem bastante sucesso. Consegue derrotar os primeiros cananeus, consegue prender o primeiro rei. E enquanto está se relacionando com o primeiro rei, Judá decide fazer o seguinte: vamos cortar os polegares das mãos e dos pés de Adoni-Bezeque. Afinal, era isso que ele fazia com os seus inimigos. O próprio Adoni-Bezeque fala: 70 reis que eu conquistei comiam migalhas da minha mão porque eu cortei os polegares das mãos e dos pés. Tem um problema nisso? O resultado está sendo alcançado. A terra está sendo conquistada. Nós chegamos a Jerusalém, que é o centro daquele lugar. Nós conquistamos o primeiro rei, primeira vitória contra um rei direto. Mas não da forma como o Senhor instruiu que essa vitória tinha que ter sido.
Não apenas Simeão está ali no meio de Judá, indo para a batalha. O Senhor nunca disse para Simeão ir para a guerra. Mas Judá está fazendo algo completamente distinto do que o Senhor mandou fazer. Judá mutila os polegares das mãos de Adoni-Bezeque. Para nós vai soar um pouquinho estranho o que eu vou falar na sequência, tá? Mas eu espero que eu me faça entendível na sequência. Mutilar, nesse caso, era pior do que matar. Parece estranha essa frase, né? Quando o Senhor tirou o povo de Israel do Egito, o Senhor ordenou que eles fossem à terra de Canaã e que eles expulsassem ou matassem os cananeus. A gente conhece essa história. E por quê? Porque se os cananeus permanecessem na terra, o povo iria abandonar o Senhor. Eles iam começar a imitar os cananeus, adorar os deuses que os cananeus adoravam, adorar Baal, adorar Zerá, adorar todas as divindades que você também já se deparou lendo a Bíblia. E isso acontece. Isso acontece muito ao longo do Antigo Testamento. Então, por isso o Senhor mandou expulsar. Mas o que Judá decidiu fazer naquele dia? Mutilar. O Senhor nunca ordenou que alguém fosse mutilado no Antigo Testamento. E manter essa pessoa ali, como sinal da humilhação daquele povo. O Senhor nunca disse para que o povo fosse humilhado de forma contínua. O Senhor disse que eles deveriam expulsar definitivamente, até mesmo matar. O Senhor nunca disse que alguém deveria ser continuamente humilhado dentro de Israel. Mas por que Judá estava fazendo aquilo naquele dia? Porque todo mundo faz isso. Uma das primeiras coisas que nos leva a abandonar a verdade do Senhor, que a gente começa a fazer o que é melhor para nós e a copiar o que todo mundo faz. Adoni-Bezeque fazia isso. Não é melhor pagar na mesma moeda? Vocês acham que não assistiram Chaves na vida, né? Mas eu sempre lembro da frase: a vingança nunca é plena, né? Mata a alma e envenena. Eu nem marcou muito a minha infância. Muitas vezes a gente começa a ignorar o que o Senhor fala, a verdade objetiva, porque outras pessoas estão fazendo coisas que a gente fala. Eles estão fazendo, todo mundo está fazendo. Esta semana eu aconselhava um pai que o filho se voltou para ele dizendo assim, o filho de 14 anos, 13 anos, pai, mas todo mundo está namorando. Essa foi a frase do filho para ele. E assim, depois de ter dificuldade com o filho já ter namorado 2, 3 com 14 anos. Porque todo mundo faz. Nós não nos guiamos pelo que todo mundo faz. Nós nos guiamos pelo que o Senhor diz. Pelo que o Senhor fala. Naquele momento, Judá decidiu se guiar pelo que todo mundo faz. Fazendo o que era melhor para ele. Afinal, é melhor ir para a guerra com mais soldados. É melhor você mostrar o seu poder humilhando um rei inimigo. É melhor você mostrar a sua superioridade, mesmo que o objetivo esteja sendo alcançado. Não somos chamados a fazer o que é melhor para nós. Nem sempre aquilo que parece melhor é o melhor para nós. E não era para ajudar naquele momento. Ao ponto deles começarem a se afastar do Senhor. Avança um pouco a história. Vamos pular um pouco aqui o trecho. Versículo 16. A gente vai ter restante da conquista de Jerusalém, uma conquista de uma outra cidade vizinha, especialmente o Monte Hebron, que Caleb vai dominar. E então a gente vai ter o versículo 16 em diante. Os filhos do Queneu, sogro de Moisés, saíram da cidade das Palmeiras com os filhos de Judá e foram ao deserto de Judá, que está ao sul de Arade. Foram e habitaram com este povo. Os filhos de Judá foram com os seus irmãos da tribo de Simeão. Veja, está sempre o Simeão acompanhando Judá, não era para estar acompanhando, e atacaram os cananeus que moravam em Zefate, destruíram totalmente a cidade, por isso foi chamada de Horma. Aqui a gente está vendo sucesso ainda. Judá está indo para a guerra com Simeão, então eles estão conquistando, e assim o resultado está alcançado. Ótimo!
Não, não foi o que o Senhor disse. O Senhor disse para Judá. 19. Também conquistaram Gaza, Asquelon e Ecrom, e assim continua. Agora, versículo 22. A casa de José atacou Betel, e o Senhor estava com eles. A casa de José enviou homens a espiar Betel, que antes se chamava Luz. Os espias viram um homem que saía da cidade e disseram: mostre-nos a entrada da cidade, e teremos misericórdia de você. O homem mostrou a entrada da cidade e eles mataram os moradores ao fio da espada, mas deixaram aquele homem e toda a sua família. Então ele foi para a terra dos heteus, edificou uma cidade e lhe deu o nome de Luz. E este é o seu nome até o dia de hoje. Vitória atrás de vitória. O povo não tem sucesso até aqui. Judá consegue vencer nas regiões para onde precisava avançar. Simeão está junto também conquistando seu pedaço de terra no mesmo movimento. José vai batalhar contra a cidade de Betel e consegue vitória. Como consegue vitória? Encontra um morador saindo da cidade e então fala o seguinte: vamos fazer uma aliança. Qual é a aliança? Você vai nos dizer qual é o ponto mais fraco da cidade, para que a gente invada por lá. E nós usaremos de misericórdia com você e com a sua casa. O homem que estava a caminho do campo disse: melhor lugar é por lá. Aquele lugar mais fraco, tem menos guardas, não tem vigia, vocês vão conseguir entrar, vocês vão conseguir conquistar a cidade por lá. Eles fazem isso e conseguem. E então despedem a pessoa. Até aí, parece algo muito bom. Afinal, venceram a batalha, conquistaram a cidade, até mesmo demonstraram misericórdia, algo que nós somos chamados a demonstrar. Mas aqui, completando aquele cenário que eu espero que vocês me entendam, nem sempre demonstrar misericórdia, nesse caso, não foi algo bom. O que aquele morador faz? Ele sai de uma cidade chamada Betel, vai para um outro lugar e constrói uma cidade e chama essa cidade de Luz. Quem lembra da história de Jacó com uma escada, com anjos subindo e descendo? Já viram essa história? Onde se passou essa história? Qual é o nome da cidade? A cidade originalmente se chamava Luz. Jacó, por ter tido a visão da escada, disse: é a casa de Deus. Por isso mudou o nome para Betel, que é a cidade que estava sendo conquistada naquele dia. O que um morador que saiu da cidade, teve a vida poupada, fez? Deu o nome para a nova cidade de Luz. O que acontece dentro da terra de Canaã, dentro da terra dos heteus? A idolatria se propaga. Quando o Senhor manda o povo de Israel no Antigo Testamento ir para a guerra, o Senhor está mostrando o seguinte: se não existir a guerra, as pessoas se afastam de Deus. E os hebreus iriam se afastar de Deus. O Antigo Testamento, eu brinco que é texto para criança. Novo Testamento é texto para adulto. Para criança, por quê? Você precisa falar de inimizade? Como você fala de inimizade? Você fala de guerra, você fala de... Vocês não podem se relacionar. O Novo Testamento fala de inimizade. Só que fala o seguinte: a amizade com o mundo é inimizade com Deus. E diz pra gente não sair do meio do mundo. É muito mais difícil de entender isso do que entender: vá lá e vá pra guerra. O Senhor estava dizendo: vocês precisam ir para a guerra porque esses povos são inimigos, esses povos vão manter idolatria no meio de vocês, e em algum momento vocês vão abandonar o Senhor e vão inclusive sacrificar os seus filhos para esses deuses. O que acontece nesse dia é, dentro da terra de Canaã, conquistada, um foco de idolatria, o primeiro foco de idolatria é mantido. Sai um morador, constrói uma cidade e nomeia essa cidade em referência a uma divindade daquela época. Parece bom, parece os atos bons, parece ser benéfico, parece trazer aí certo benefício, mas dentro do propósito do Senhor não faz. Mas todo mundo faz. Fazer aliança, buscar os caminhos mais fáceis, conseguir achar um ponto vulnerável, todo mundo faz.
A questão não é se todo mundo faz. A questão é se o Senhor diz. Terceiro, em tudo, no final, o que se faz é o que a pessoa quer. Judá, naquele dia, não estava simplesmente buscando, ao chamar Simeão, o que era melhor. Era o que ele queria e não o que o Senhor queria. José, a tribo de José, quando decidiu preservar a vida daquele homem, não era simplesmente achando um espaço mais vulnerável na cidade, era fazendo o que queria. E a gente tem outros exemplos aqui a partir do versículo 27. Vou ler esses versículos bem rápido, tá? Então, tente acompanhar aí a leitura. A tribo de Manassés não expulsou os moradores de Bet-Sean, nem os de Tanak, nem os de Dor, nem os de Gibeão, nem os de Megido, todas as suas respectivas aldeias, os cananeus continuavam a viver naquela terra. Quando, porém, Israel se tornou mais forte, sujeitou os cananeus a trabalhos forçados, mas não os expulsou de todo. A tribo de Efraim não expulsou os cananeus, os moradores de Gezer. Assim continuaram a viver com eles em Gezer. A tribo de Zebulon não expulsou os moradores de Quitron, nem os de Naalol. Os cananeus continuaram com eles, sujeitos a trabalhos forçados. A tribo de Azer não expulsou os moradores de Aco, nem os de Sidom, os de Alab, os de Axibe, os de Helba, os de Afeca e os de Reob. Os azeritas continuaram no meio dos cananeus que moraram na terra, porque não os expulsaram. A tribo de Naftali não expulsou os moradores de Bet-Semes, nem os de Bet-Anat, mas continuou no meio dos cananeus que moravam na terra. No entanto, os moradores de Bet-Semes e Bet-Anat ficaram sujeitos a trabalhos forçados. Os amorreus levaram os filhos de Dan a se retirar para as montanhas e não os deixaram descer ao vale. Os amorreus conseguiram permanecer nas montanhas de Eres, em Ajalon, em Saabim. No entanto, a mão da casa de José prevaleceu. Os amorreus foram sujeitos a trabalhos forçados. O território dos amorreus ia desde a subida de Acrabim, a descida para Selá acima. Agora são as outras tribos. Judá encabeçava, Simeão foi junto, José era uma das tribos maiores, teve então uma descrição maior, mas vamos falar das outras tribos. Naftali não expulsou os cananeus, mas os cananeus foram sujeitos a trabalhos forçados. Azer, a mesma coisa. Tem um determinado momento que uma tribo diz que a tribo passa a habitar no meio dos cananeus. Até o momento que diz assim, e Dan foi expulso. No primeiro momento, a gente poderia dizer o seguinte: perderam a guerra. Foram para as batalhas, tentaram vencer os cananeus, mas os cananeus eram mais fortes, então eles resistiram, começaram a habitar no meio, foram sujeitos a trabalhos forçados, foram escravizados. Depois, outros povos eram mais fortes, então expulsaram Dan. Coitado dos hebreus. Não conseguiram o objetivo deles. Será que eles não conseguiram o objetivo deles ou eles não quiseram alcançar esse objetivo? No final do livro de Josué, capítulo 23, versículo 10 em diante, depois você pode ler lá, nós temos o Senhor dizendo o seguinte: vocês irão avançar sobre uma terra que possui carros de ferro, mas saiba que um homem de vocês será capaz de expulsar 10.000 homens. Porque o Senhor estarei com vocês. Não existe lugar em que vocês coloquem o pé que eu não darei a vocês. Na verdade, todo o livro de Josué nunca é uma conquista da terra, é sempre uma dádiva. O Senhor fala, eu vou dar a terra para vocês. A terra que eu prometi a Abraão, Isaac e Jacó, eu vou dar a vocês. Vocês só precisam entrar e tomar posse da terra. Um de vocês vai expulsar 10.000. E daí a gente chega no relato de Juízes e a gente vê eles não conseguiram expulsar os cananeus permanecendo no meio deles, sujeitos a trabalhos forçados, e a gente enxerga uma tribo sendo expulsa da terra. Por quê? Porque eles não conseguiram? Ou porque eles não quiseram? A gente já vai ver a resposta. Muitas vezes, a gente não busca a vontade do Senhor e a gente não faz a vontade do Senhor, parece que a gente não consegue. Mas no final é porque a gente não quer.
vocês têm uma dinâmica de trazer a Bíblia, pelo que eu entendi. A gente tem uma dinâmica diária de ler a Bíblia. A Bíblia deveria ser lida todos os dias, porque o Senhor fala isso. Que nós devemos meditar na lei do Senhor de dia e de noite. Nós deveríamos orar todo dia. Nós deveríamos estar na igreja em comunhão com os nossos irmãos da maneira mais frequente possível. Deveria ser um alvo, algo que a gente faz. Porque o Senhor fala que se a gente negligencia a Bíblia, oração e comunhão, nós nos enfraquecemos. Só que daí no meio da caminhada a gente fala assim, eu não consigo ler a Bíblia. Eu não consigo orar. Eu não consigo ir para a igreja. Eu acordo cedo todo dia, vou para o colégio, alguns já trabalham. Minha rotina na semana é cheia de agenda para lá e para cá. Então não consigo. Domingo, eu não consigo ir para a igreja, é difícil acordar de manhã cedo. No final, eu acordei a semana inteira cedo, estou cansado no final da semana. Eu não consigo. A gente tem que tomar um certo cuidado, obrigado, Renato. Um certo cuidado para não olhar para uma frase, eu não consigo, e ela estiver ocultando, eu não quero. Do versículo 27 ao versículo 36, parece, eu não consigo. Naftali não conseguiu. Azer não conseguiu. Dan, então, nem se fala. Foi até expulso. Mas o Senhor vai olhar para tudo isso e vai dizer o seguinte, vocês não quiseram. Capítulo 2, versículo 1 a 5. O anjo do Senhor foi de Gilgal a Boquim e disse, eu tirei vocês do Egito. Isso aqui é Deus falando. Eu tirei vocês do Egito e os trouxe à terra que sob juramento havia prometido aos seus pais. E eu disse, nunca invalidarei a minha aliança com vocês. Quanto a vocês, não façam nenhuma aliança com os moradores desta terra. Pelo contrário, derrubem os seus altares. O Senhor falou, tirei vocês do Egito, salvei vocês lá da escravidão, vocês ficaram durante um bom período, alguns séculos. E falei para vocês virem para essa terra. E eu falei que daria essa terra a vocês. Mas condicionei a um cenário, que vocês não fizessem aliança com os moradores da terra. A gente lembra de Judá prendendo Adoni-Bezeque e mandando Adoni-Bezeque ali junto à cidade de Jerusalém. A gente lembra de José fazendo uma aliança com um morador que saiu da cidade de Betel. Mas essas talvez foram as menores das alianças. As maiores estão nesse trecho onde Naftali não conseguiu, Azer não conseguiu, Dan não conseguiu, que na verdade não quiseram. E é o Senhor que fala isso. Final do versículo 2. No entanto, vocês não obedeceram à minha voz. O que é isso que vocês fizeram? Se a Bíblia é sua, grife essa pergunta. O que é isso que vocês fizeram? Um dia Deus fez a mesma pergunta para Eva. O que é isso que você fez? Vocês optaram por seguir outra voz que não a minha. Vocês escolheram seguir outra indicação que não a minha. De quem? Eva tinha para quem apontar o dedo. Eva falou, a serpente me enganou e eu comi. Israel não conseguia dizer por que estavam fazendo aquilo. Porque era eles que estavam governando suas próprias decisões, escolhendo seu próprio cenário e fazendo alianças que o Senhor não queria que eles fizessem. Versículo 3. Por isso também eu disse, não expulsarei esses povos da presença de vocês. Pelo contrário, eles serão seus adversários e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Já que vocês querem fazer aliança, às vezes a aliança era submeter a trabalho forçado, mas mesmo assim é uma aliança. Já que vocês querem manter essas pessoas no meio de vocês, com os deuses deles, que vão fazer vocês se afastar, eu manterei isso no meio de vocês. Para que vocês enxerguem que as decisões de vocês não foram boas.
porque não foram segundo a verdade. 4. Quando o anjo do Senhor acabou de falar essas palavras a todos os filhos de Israel, o povo levantou a sua voz e chorou. Por isso aquele lugar foi chamado de Boquim, e ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Ali começa um período de restauração, mas não sem dificuldades. O livro de Juízes vai dizer: então o Senhor levantava um povo, e esse povo dominava sobre Israel durante 40 anos. Daí o povo clamava ao Senhor, e o Senhor levantava um juiz. Mas por que o povo ficava submetido a trabalhos forçados durante 40 anos? Porque em algum momento começou a fazer o que era melhor para si, ou o que achava que era melhor para si, o que todo mundo faz, e dizer o seguinte: eu não quero. Não quero seguir o que o Senhor tem a dizer. Não quero fazer o que o Senhor está falando. Essas são 3 etapas iniciais de você abandonar uma verdade objetiva e abraçar um relativismo moral. Vamos concluir aqui pensando: por que não podemos ser nós mesmos os definidores do que é a verdade? Isso preparando para as outras palestras. Vou tentar passar um vídeo aqui para vocês. E a gente tenta chegar à conclusão na sequência. Mas tem uma coisa que não sei se... Eu tirei só para soltar. Posso soltar aqui? Nossa, convenceu. Ok. Aí. Por que eu e você não podemos dizer isso é certo ou é errado? Vejam esse vídeo e tentamos pensar na sequência. Mas tem uma coisa de cada vez. Então, Apolo tem um truque para você. Então, tente descobrir como ele faz enquanto você presta atenção no que ele diz. Muita gente me pergunta qual é o lugar mais seguro para guardar suas coisas. A resposta não é tão simples. Você precisa se envolver mais, entrar na mente do ladrão, ou lhe mostrar como se faz isso. Então, tente descobrir como ele faz enquanto você presta atenção no que ele diz. Muita gente me pergunta qual é o lugar mais seguro para guardar suas coisas. A resposta não é tão simples. Você precisa se envolver mais, entrar na mente do ladrão, ou lhe mostrar como se faz isso. Tá aqui, ó, vamos voltar. Você precisa saber quais são os... Deixa eu ficar segurando ali. Vamos ver se vai. Os dentes. Os ladrões envolver suas coisas. A resposta não é tão simples. Você precisa se envolver mais, entrar na mente do ladrão, ou lhe mostrar como se faz isso. Você precisa saber quais são os alvos deles. Os ladrões procuram por marcas, o tipo de relógio que você usa, eles querem o seu dinheiro e querem o seu telefone. Todas essas coisas são valiosas e é importante saber como pode escondê-las. Uma dica simples para os viajantes: pegue um copo e use como um copo portátil. Põe seus objetos de valor para dentro, feche com a tampa e, para ficar ainda mais convincente, às vezes basta apelar para o detalhe mais simples, como acrescentar o canudo. O ladrão vai ver o canudo, vai achar que o copo está vazio e, se tentar roubá-lo, não vai achar nada de valor e ainda vai deixar você com o seu lixo. Você não perderia seus objetos de valor e, no final, ainda ganharia uma bebida refrescante. Percebeu qual foi o truque? E você viu o coelho, o gorila e o urso? Vocês viram? Apolo acabou de transformar suas chaves, seu celular, em um copo de refrigerante, enquanto 3 homens fantasiados de bichos passaram atrás dele. Nice impression. Get a cup. You have to understand
Você viu algum desses bichos? Você pode ter percebido o coelho, mas é bem provável que não tenha visto todos os três. Por que não? Pelo mesmo motivo que não percebeu as mudanças no cenário do primeiro truque de Apolo? Ou sobre... Porque eu e você não podemos dizer o que é certo e errado simplesmente pelo nosso coração e nossa mente. A gente não consegue perceber tudo que está ao redor. Isso aqui se chama a cegueira inatencional. Você não consegue prestar atenção em tudo. Você consegue focar em uma coisa. Então ele está falando lá, guarda o relógio, dentro do copo, dinheiro e tal. Você está aprendendo uma forma de ir para fora e não ser roubado. Mas tem muita coisa acontecendo ao redor. Às vezes a gente está com foco em um objetivo. Nosso objetivo é esse, alcançar ele é ótimo. Mas tem tanta coisa ao redor que a gente não controla. Por que eu e você não podemos dizer é certo alcançar esse objetivo? Ou a forma como nós vamos alcançar o objetivo? Porque a gente não controla todas as variáveis. E isso tem a ver com nossa limitação natural. Cegueira inatencional tem a ver com o seu cérebro. É algo que nós não conseguimos prestar atenção em mais do que uma ou duas coisas por vez. Isso tem a ver com a nossa natureza, com a nossa criação. E tem um outro problema. Tem a ver com queda. Por conta do pecado, eu não consigo interpretar a realidade da maneira plena como ela se apresenta diante dos meus olhos. Muitas vezes a gente olha para alguma coisa e fala o seguinte, é bom, mas é ruim. É bom Simeão ir para a guerra, mas é ruim. É boa aquela aliança com o habitante de Betel, mas foi ruim. E o Senhor diz é ruim. Quem pode dizer qual é a verdade? Deus que está fora da criação e que enxerga todas as coisas e que controla soberanamente cada detalhe. Somente Ele pode dizer o que é certo e o que é errado. Verdade objetiva tem que vir de Deus. E como nós a enxergamos, como nós a compreendemos, sempre que nos aproximamos da sua palavra. Então, hoje, nossa conclusão, já pensando nas outras palestras. Precisamos de um auxílio. Precisamos sempre de alguém de fora para nos dizer qual é a verdade objetiva. Esse, é claro, é o nosso Senhor. Nós precisamos de uma lente maior, de uma visão maior a respeito do mundo. Porque nossos olhos, e especialmente o nosso coração, não conseguem contemplar a realidade em sua totalidade e especialmente interpretam a realidade de forma equivocada. Então, para que estejamos mais próximos da verdade, ao invés de abraçar mentiras, deixo como um alerta. Tome cuidado com o que todo mundo faz. Tome cuidado com aquilo que você quer muito. E tome cuidado com as frases, eu não consigo. Elas podem simplesmente estar mascarando um eu não quero. Essa é a minha recomendação nesta manhã. Vamos orar? Senhor Deus, nós te agradecemos, ó Pai, porque a Tua palavra é a verdade e nós fomos chamados por meio dela, e nossa vida é conduzida à luz dela. É por isso que ela é chamada de luz para o nosso caminho, porque sem ela nós não conseguimos perceber pedras que se levantam diante de nossos olhos. Obrigado, Senhor, porque nós temos acesso à Tua verdade. E obrigado que o Senhor continua tratando nossa vida à luz dela. Abençoe esse tempo de acampamento, abençoe a vida de todos que estão envolvidos, para que possamos, ó Pai, crescer à imagem de Cristo, aquele que é o caminho, a verdade e a vida. Essa é a nossa oração no nome dele. Amém.